Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por tudo. Peço que o Senhor continue nos abençoando com saúde, inteligência, sabedoria que vem da parte do Senhor. Dá-nos, Senhor, discernimento para compreendermos todas as coisas, sabedoria para sabermos escolher aquilo que é melhor para as nossas vidas. E abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ler e compreender a sua mensagem. Nos dê, Senhor, a revelação espiritual e encha-nos, Senhor, cada dia mais com seu Santo Espírito. Amém, amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? No estudo de hoje veremos Mateus, capítulo 27, dos versículos de 1 a 10. Vamos agora iniciar o capítulo 27. Amém? Mateus 27, versículo 1 diz assim: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem, né? Então, depois que prenderam o Senhor Jesus, né, levaram ele para a casa do sumo sacerdote Caifás, né? Na manhã do dia seguinte, né, chegando amanhã, né, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo que estavam ali formando juntamente, né, um conselho contra o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus fosse morto, né? Lembra? A gente viu em vários estudos que eles estavam confabulando entre eles, né, fazendo planos para que o Senhor Jesus fosse preso e morto. Por quê? Porque eles não criam no Senhor Jesus, né, como Filho de Deus, como Cristo, o Messias, né, que seria o Salvador do povo de Deus, aquele que viria da parte de Deus para libertar, né, o povo de Deus, os judeus. Eles não criam que o Senhor Jesus era esse, né, Messias, o Cristo que haveria de vir, né? E eles tinham inveja do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus operava prodígios, milagres, maravilhas no meio do povo, né? E eles tinham inveja daquilo. Inveja como o povo cria no Senhor Jesus, né? O povo cria que o Senhor Jesus era um profeta, como dos antigos, né? Do Antigo Testamento, das Escrituras Sagradas, que operavam grandes sinais, né, do poder de Deus no meio do povo. Então, o povo cria no Senhor Jesus. E esses líderes dos judeus, né, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, eles tinham inveja de como o povo, né, cria no Senhor Jesus, né, como eles seguiam ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus cada dia mais ganhava o quê? Novos seguidores no meio do povo, né? Então eles tinham inveja do Senhor Jesus e queriam frear, né, o Senhor Jesus. Então eles queriam que o Senhor Jesus fosse preso e morto, né? Então aqui, e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente o conselho contra Jesus para o matarem. Versículo 2. E, manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então, o Senhor Jesus foi entregue por parte dos judeus aos não-judeus, né? Então, os judeus, né, que eram o povo que compartilhava aqui na Terra, né, conexão com Jesus, né? Jesus nasceu, né, através do Espírito Santo com Maria, que era judia, né? Fazia parte do povo judeu. Então, o Senhor Jesus era, né, na sua vida aqui humana, né, ele era judeu, né? Então ele foi entregue pelo seu povo, o povo judeu, aos não-judeus, né? Ele foi entregue ao governador Pôncio Pilatos. Versículo 3. Então Judas, o que o traíra, né? Judas Iscariotes, que traiu o Senhor Jesus, né? Que entregou o Senhor Jesus com um beijo, que disse: aquele que eu beijar é este o homem, né? Era o homem que eles estavam procurando para prender, seria o Senhor Jesus, né?
Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Eu havia falado sobre que a gente ia falar o que aconteceu, né, com Judas há uns estudos anteriores, né, que foi sobre o preço da traição, que vimos lá em Mateus 26, dos versículos de 14 a 16, né? Agora a gente vai ver qual foi o preço que Judas pagou, né? Judas recebeu aquelas 30 moedas de prata como pagamento por entregar o Senhor Jesus. E agora a gente vai ver a consequência, né, de ter traído. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, né, viu que o Senhor Jesus foi condenado à morte, né, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, né? Então ele foi devolver, né, trouxe de volta aquelas 30 moedas que havia recebido para aqueles homens que haviam pago para ele entregar ao Senhor Jesus, dizendo, versículo 4: pequei traindo sangue inocente. Então aqui ele admitia que ele sabia que o Senhor Jesus era inocente, né? Ele não havia cometido pecado, não havia cometido nenhum crime, e ele não merecia a condenação da morte, né? E ele aqui admitiu que ele traiu o Senhor Jesus e que o Senhor Jesus era inocente. Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Quer dizer, para a gente trazer para a nossa linguagem de hoje, é tipo, o que isso tem a ver comigo, né? Eu não gosto de ficar citando coisas, como posso dizer, do mundo secular, né? Mas é que nem o filme do Homem-Aranha, que o cara pergunta por que ele não segurou o ladrão. E aí o Homem-Aranha responde: quem disse que isso é problema meu? É mais ou menos isso que responderam para eles, né? Que nos importa? Isso é contigo. Quer dizer, eles se ausentaram daquela culpa, né? Isso não é nosso problema. Isso é problema seu, foi você que traiu ele, né? A gente pode entender assim. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Então ele pegou aquelas moedas e atirou para dentro do templo, né? E saiu de lá e decidiu-se, né? Decidida o quê? Foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Então aqui eles falando sobre lícitos, falando sobre as leis, né? Então não era permitido pela lei eles conservarem aquelas moedas como um valor da oferta para o templo, né? Porque eram umas moedas a preço de sangue, né? Aquelas moedas foram o preço da vida do nosso Senhor Jesus, né? Então aquelas moedas estavam manchadas com o quê? Com o sangue, né? Com a culpa da morte do Senhor Jesus, né? E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Então eles no conselho deles, eles acordaram que em comprar, né, o campo do oleiro para fazer um cemitério, sepultura, né, um cemitério para estrangeiros. Por isso, versículo 8, por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje campo de sangue, né? Então aquele campo é chamado de campo de sangue. Versículo 9. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do olheiro, segundo o que o Senhor determinou, né? Lá em Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13, o profeta Zacarias fala, né?
Então eu lhes disse: se estiverem satisfeitos, paguem o meu salário, senão, não paguem. E eles me pagaram 30 barras de prata. O Senhor Deus me disse: ponha este dinheiro no tesouro do templo. Peguei o dinheiro, o ótimo salário que eles achavam que eu merecia, e pus no tesouro do templo. Amados, aqui nós vimos, né, que as coisas estavam se encaixando, por assim dizer. Como assim? Muitas pessoas podem achar que não se fala a respeito do Senhor Jesus no Antigo Testamento, mas muitas profecias, muitas leis, muitas coisas que o povo não compreendia, na verdade, era a revelação do que iria acontecer. Eram profecias a respeito do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, as profecias do Antigo Testamento estavam o quê? Se realizando. E aos poucos as peças foram se encaixando, né? E tudo foi de acordo com o quê? Com a vontade de Deus, com os planos de Deus, né? Então, aqui a gente vai se deparar nos próximos versículos com o quê? Com os últimos momentos, né, da vida do nosso Senhor Jesus antes de ser morto, né? Morte na cruz, né? E nós vemos que as peças, tudo vai se encaixando perfeitamente para que o Senhor cumprisse, né, a missão que ele tinha que realizar aqui na terra, que era se sacrificar, né, por toda a humanidade, para que a humanidade, através da vida dele, pudesse alcançar o quê? A salvação, não recebermos a morte eterna. Sem o nosso Senhor Jesus, todos nós pecamos, todos nós estávamos fadados à morte, né? Porque a consequência do pecado é a morte. Mas o Senhor Jesus, ele se deu em sacrifício pelas nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, né? E ele, sendo perfeito, sem ter pecado, né? Ele foi o quê? O sacrifício perfeito para isso, né? Para essa nova aliança que nós temos com Deus, né? Ele, através de Jesus, hoje nós temos livre acesso a quem? A Deus Pai, né? Antigamente, no Antigo Testamento, somente quem tinha acesso ao lugar, o templo tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Quem poderia estar no lugar santo eram os sacerdotes. E quem poderia entrar no lugar santíssimo era somente quem? O sumo sacerdote, o grande sacerdote, e isso o quê? Uma vez por ano, né? Ele não poderia entrar em qualquer momento que desejasse. Hoje, através de Jesus, que Jesus rasgou o véu e nos deu acesso ao Pai, através de Jesus nós temos acesso a Deus. Amém, amados? E aqui a gente vê, né, a consequência do ato que Judas cometeu, aquele ato de traição. Nós vimos aqui no versículo que fala que Judas o quê? Ele se arrependeu, né? No versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar, né? A gente vê que ele estava arrependido. Versículo 3. Trouxe arrependido as 30 moedas. Então ele estava arrependido, mas o que aconteceu? Ele decidiu tirar a própria vida, né? Aqui fala que ele decidiu se enforcar. Amém, amados? Então, o apóstolo Pedro, ele negou ao Senhor Jesus e depois chorou o quê? Chorou amargamente, arrependido pelo que fez. E através, né, dos atos dele, ele se tornou o quê? Uma das colunas da igreja primitiva, né? Pregando o evangelho, assim como Jesus tinha ordenado. E ele usou aquele arrependimento para o quê? Para o bem, por assim dizer, né? Ele se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados e voltou
né? E focou sua missão pelo Evangelho, né? Pelo Evangelho de Jesus, né? E começou a propagar o Evangelho. Judas não. Judas teve a oportunidade de se arrepender e voltar para Deus, mas ele tomou uma decisão o quê? Errada, né? Ele decidiu tirar a sua própria vida. Então, ele, de certa forma, ele se achou no direito, né, de ceifar a sua vida. As pessoas que, infelizmente, né, tomam essa decisão, elas têm que compreender que quem deu a vida a elas foi o Deus vivo, certo? E só Ele tem, nós como cristãos, temos que compreender que Deus, né, a gente tem que botar Deus em primeiro lugar na nossa vida e sempre falar que seja feita a vontade de quem? Seja feita a vontade de Deus. Então nós não podemos tomar decisões sobre os nossos própria cabeça sem questionar a Deus primeiro, né? Perguntar ao Senhor se é aquilo que a gente deve fazer de acordo com as nossas ações, por assim dizer, amados. Entende? Então nós não podemos tomar decisões pela nossa própria vida segundo os nossos desejos. Por quê? Porque nós declaramos que nós pertencemos a Deus. Assim como uma criança pertence a seus pais até a maioridade penal, nós pertencemos a Deus por toda a nossa vida. Amém? Então nós somos cuidados por Ele, né? E devemos o quê? Nos arrepender dos nossos pecados e nos tornarmos o quê? Nos tornarmos obedientes, totalmente dependentes dele. Amém? Lá em Deuteronômio 10, fala sobre como nós devemos viver, né? Para agradar ao nosso Deus, né? O que é bom para nós, né? Como pertencentes ao povo dele, o que devemos fazer para agradar ao nosso Senhor, né? Em Deuteronômio 10, se eu não me engano, é de 12 a 13. Deuteronômio 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, né? Fala de Israel, mas a gente pode compreender como nós, porque nós somos o povo de Deus do dia de hoje, né? Não só mais os israelitas, mas todos nós cristãos somos o povo de Deus, né? Agora, pois, ó Israel, nós somos parte de uma nova Jerusalém, entende? Espiritualmente falando, nós somos, entendeu? Fazemos parte de uma nova Jerusalém. Agora, pois, ó Israel, que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor, né? Devemos temer ao Senhor. Então, nós não podemos tomar qualquer atitude, por quê? Porque o Senhor pode tanto levantar a mão para nos abençoar, mas também para nos castigar. Então, a gente tem que temer ao nosso Deus, né? Assim como um filho não faz bagunça para que a mãe não o castigue, né? Nós também não vamos desobedecer ao nosso Deus para que não sejamos o quê? Castigados. Então, devemos o quê? Temer ao nosso Deus. O temor a Deus é o princípio do quê? Da sabedoria, amém? Então, que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos. Então, a gente tem que viver uma vida de quê? De obediência em seus caminhos, né? Obedecer a qual caminho eu tenho que andar. E o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Amém? Então, para o nosso bem, nós devemos viver o quê? Uma vida assim, com temor ao Senhor, obediência, andando nos caminhos do Senhor, amando o Senhor, servindo o Senhor, né, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e guardando, né, os mandamentos do Senhor e os seus estatutos. E aqui a gente está falando sobre Judas, né? Judas se arrependeu, mas o que ele fez? Ele tomou uma decisão de tirar a própria vida, e essa foi o quê? Esse foi o preço, né, que ele pagou pelas ações que ele fez, né?
após trair o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? E é isso. Que Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo vídeo.